Em 1951, os alunos do Swarthmore College foram objeto de um curioso experimento. Solomon as projetou o experimento no qual alguns alunos teriam que completar uma tarefa aparentemente fácil. Os alunos viriam um cartão com uma linha desenhada nele. Em seguida, seria mostrado a eles outro cartão, desta vez com 3 linhas, todas de comprimentos diferentes. A tarefa era simplesmente escolher a linha que correspondia ao comprimento daquela que foi mostrada anteriormente. Os cartões sempre tinham linhas mais longas ou mais curtas do que a linha correta, incluindo, é claro, a própria linha correta, e as instruções sobre como responder eram claramente definidas. No entanto, o interessante foi que apenas um dos 8 ou mais participantes em cada tentativa foi o sujeito real do estudo. Todo mundo estava no estudo e era simplesmente um ator destinado a influenciar o participante a escolher a linha errada. Mesmo sabendo 100% qual era a resposta correta, eles propositadamente escolheram a resposta errada inúmeras vezes para tentar fazer com que o sujeito fizesse o mesmo. Após a conclusão de várias tentativas com uma variedade de restrições e uma configuração semelhante, observou-se que no grupo de controle, onde não havia persuasão para uma resposta incorreta, os participantes escolheram as linhas erradas menos de 1% das vezes, que é o que você esperaria. É um experimento bastante simples. Quando os participantes foram colocados em um grupo onde seus colegas escolheram a resposta errada, apesar de evidências claras sugerindo o contrário, notáveis 36,8% deles se conformaram e também escolheram a resposta errada. Estes são alunos de uma faculdade muito bem classificada. Lembre-se, que certamente são cognitivamente capazes o suficiente para distinguir entre linhas de diferentes comprimentos. Referindo-se a quão claras as diferenças deveriam ter sido, o próprio as interpretou os resultados dizendo: o fato de jovens inteligentes e bem-intencionados estarem dispostos a chamar os brancos de negros é uma questão preocupante. Das muitas maneiras pelas quais nossos colegas podem influenciar as decisões que tomamos, também apresenta um desejo quase desesperado em nós, humanos, de nos conformarmos, um desejo que, tenho certeza, você sentiu em um momento ou outro. Por que eu trago isso? Bom, faço isso para falar de uma questão social, uma questão que sofre de falta de razão, empatia e julgamento medido. Estou falando da cultura do cancelamento. É essencialmente ser expulso da sociedade, em que uma pessoa considerada como tendo cometido um crime social, passado ou presente, é tratada com punição na forma de rescisão do emprego, humilhação pública ou um boicote completo. Há um desacordo sobre quando o fenômeno foi realmente criado, com alguns dizendo que esteve conosco em diferentes formas por séculos, mas o que torna a cultura do cancelamento única, em certo sentido, para o nosso tempo é o fato de que seu efeito agora é muito maior do que uma multidão ou uma localidade, e é todo o público da mídia social. Qualquer notícia se espalha rapidamente nas redes sociais. Mas as más notícias se espalham muito rapidamente, especialmente quando se trata do tweet de fim de carreira de um autor, ator, cientista muito famoso ou o que quer que seja. Pessoas de praticamente todos os campos foram forçadas a adotar o cancelamento até certo ponto e, portanto, é justo dizer que não é mais uma punição apenas para as elites. Veja a história de Amélie Weisel, por exemplo. Ela é uma autora de ficção para jovens adultos que estava prestes a lançar uma trilogia de 3 livros em 2019. Isso foi até os leitores de um pequeno grupo online privado o descobrirem o que os personagens fictícios de seu romance de ficção ofendiam sua noção de relações raciais no mundo real. E veio uma série de tweets furiosos acusando-a de ser cega para a realidade, carente de educação, assim como muitas outras coisas muito piores. Zal posteriormente postou um pedido de desculpas, como costuma acontecer, e disse que ela, por constrangimento, pediu à editora que não publicasse seus livros na época. O que o livro inicial dela era tão ofensivo que você e eu nunca saberemos realmente. Por que não deixar o livro ser lançado como estava e deixá-lo atuar no mercado mais amplo de ideias? O livro acabou sendo corrigido, o que quer que isso signifique, e depois lançado. Nenhum mal feito, certo? Bem, vamos dar um passo para trás. Zhao, que emigrou da China para os Estados Unidos, estava simplesmente se baseando em sua perspectiva sobre trabalho escravo e tráfico humano, embora em um cenário fictício. O dela certamente tinha potencial para ser uma visão valiosa sobre essas coisas, considerando que acontecem em seu país de origem.
Uma multidão no Twitter quase livrou uma autora imigrante de sua chance de compartilhar sua experiência, e apesar de finalmente conseguirem publicar o livro, eles praticamente o fizeram. Você vê, a segunda versão que ela finalmente publicou não foi editada por uma paixão criativa, foi feita por medo, o medo de ser doxy, o medo de ser mal falado por pessoas que não sabiam nada sobre ela, o medo de ter sua carreira sufocada antes mesmo de decolar, o medo de ser cancelada. Embora você possa argumentar que Zhao nunca foi realmente cancelada, sua situação é um excelente exemplo do que acontece diariamente com pessoas que se sentem pressionadas a não falar o que pensam sobre certos assuntos. O campo criativo talvez seja tão impactado quanto o político, com programas de TV sendo cancelados ou corrigidos regularmente hoje em dia, livros sendo retirados das prateleiras e muito mais. Pense nos famosos programas de TV de nosso tempo. Pense nos seus programas favoritos. Revisite-os e considere por um momento quantos deles poderiam ter sido feitos e lançados nos dias de hoje. As decisões criativas não podem mais ser tão arriscadas, o que, como você pode imaginar, não ajuda muito o processo criativo. O resultado final costuma ser um produto seco e compelido a levar o espectador a um lado moral de sua escolha. Convenientemente moral ou moralmente conveniente? Você me diz. Existem outras formas de cancelamento também. Por exemplo, aqueles em que a máfia não gosta de uma determinada celebridade ou programa e passa a entrar em contato com todas e quaisquer empresas afiliadas para tentar cancelar sua afiliação, caso contrário, correm o risco de serem canceladas. Estudos mostraram que esses boicotes têm significado econômico, com até 1 em 4 deles forçando mudanças significativas. E embora isso possa parecer um exemplo de poder que os clientes detêm em um ambiente de livre mercado, o que é? Vamos pensar nisso por um segundo. Se você não gosta do CEO de uma empresa por um posicionamento político dele, apesar de gostar da qualidade do produto que a empresa produz, será que um boicote realmente atinge o bolso do CEO tanto quanto atinge o bolso dos funcionários que estão vivendo do contra-cheque? Contra-cheque abaixo deles? Além disso, melhora o produto? Quem é o alvo prático de sua indignação? A cultura do cancelamento é muitas vezes referida como um processo de culpado a menos que seja provado que é inocente, no qual a vítima só é libertada quando há um apoio esmagador de evidências a seu favor. Mas isso é realmente o caso? Esquecendo celebridades e grandes corporações, uma vítima muito maior dessa vergonha online é a pessoa comum. A razão é que essas pessoas comuns não têm crédito social nem capital financeiro para se recuperar de um cancelamento. Essas pessoas geralmente acham excepcionalmente difícil reviver suas carreiras porque nenhum empregador quer assumir a responsabilidade de uma pessoa cancelada e enfrentar a música da máfia. É essencialmente um sistema de justiça onde nenhuma quantidade de punição é suficiente. Não há escala nem proporção. Não há caminho para montar uma defesa ou para se reintegrar à sociedade ou sem graça, sem misericórdia. Como podemos esperar razão de tal movimento? A mídia social certamente piora o problema. As chamadas ou interações que temos online são desprovidas de quaisquer qualidades humanas reais, sem contato visual, sem expressão facial, sem tons, sem espaço para humanizar a pessoa com quem você está falando ou empatizar com sua posição. Depois, há o aspecto de estar preparado para reagir de uma certa maneira. Pense nisso. Quando foi a última vez que você reagiu primeiro a uma postagem no Facebook e depois viu a lista de reações de outras pessoas? Na maioria das vezes, você está preparado para reagir de uma certa maneira, sua mente é feita em seu nome antes mesmo de pensar nisso. Muitas vezes, nossa indignação é direcionada não necessariamente ao que aconteceu em uma situação, mas sim à indignação de outra pessoa. Indignação com indignação. É um efeito dominó. O ciclo continua. Eventualmente, torna-se uma reação tão universal que não ficar indignado transmite uma sensação de inaptidão social. Essa indignação recreativa levou a um ambiente online tóxico que precisará de algum conserto. As pessoas do outro lado do debate sobre a cultura do cancelamento dizem que ela não existe ou que, se existir,
as consequências de ser cancelado simplesmente não são tão severas quanto dizemos. Basta olhar para J.K. Rowling, que foi cancelada há relativamente pouco tempo, e também que continua a vender livro após livro. Bem, digamos que ambas as coisas são verdadeiras. Ainda assim, o conceito de cultura do cancelamento merece ser explorado em um nível puramente conceitual por causa de suas consequências na sociedade. O que isso diz sobre nossa arrogância coletiva se nos ofendemos com tudo? E que a única maneira de entendermos essa ofensa é impedindo a pessoa de falar, em vez de simplesmente escolher se envolver com outra pessoa? E, bem, se as pessoas não estão enfrentando sérias repercussões, isso não significa que a sociedade realmente não leva a sério esse ultraje recreativo? Em sua negação da existência da cultura do cancelamento, as pessoas estão inadvertidamente reconhecendo sua infantilidade. A completa falta de razão realmente se mostra quando você considera a falta de justiça reformadora em todo esse calvário. Agora, acho que muitas das coisas pelas quais as pessoas foram canceladas estão claramente erradas, e de certa forma, posso entender. Mas, como é que quase em todos esses casos, realmente não há caminho para a reintegração social? E quando você está dizendo que eles ainda se reintegram à sociedade, quase nunca é resultado de algum mecanismo cuidadosamente pensado da cultura do cancelamento, são simplesmente pessoas que não se importam com isso, ou simplesmente esquecem que aconteceu em primeiro lugar. Talvez não seja o J.K. Rowling ou os Kevin Harts do mundo que são as verdadeiras vítimas da cultura do cancelamento. Talvez seja você e eu, as pessoas ainda não canceladas que se abstêm de compartilhar o que realmente pensam sobre uma política, um político, um videogame, um hambúrguer ou se impedem de se envolver em um debate sobre algo que realmente importa para eles em medo de ser cancelado por isso. A ideia não compartilhada, essa é a verdadeira vítima da cultura do cancelamento. Claro, sempre há muitos lados em uma discussão. E uma delas é que a cultura do cancelamento, no mínimo, nos fez parar e refletir. Reflita sobre as injustiças em nossa sociedade que vêm ocorrendo há muito tempo e esteja mais atento às crenças de outras pessoas. Você sabe, em certo nível, o debate contra a cultura do cancelamento é sobre permanecer aberto à possibilidade de estar errado. Ser capaz de pensar que você e eu podemos cometer alguns erros muito óbvios. Erros óbvios como escolher a linha errada mesmo quando ela é claramente mais curta ou mais longa, como no experimento de conformidade. Se mais e mais pessoas forem capazes de internalizar a ideia de que elas também podem fazer uma piada de mau gosto e serem pegas desprevenidas, ou dizer algo que não querem dizer ou fazer algo ruim e mais tarde na vida mudar para se tornar uma pessoa melhor, então acho que temos uma chance de lutar contra a cultura do cancelamento. Porque a verdade é que a cultura do cancelamento não é um problema que afeta apenas uma parte da sociedade. À medida que mais e mais nossas vidas acontecem online, a cultura do cancelamento também pode vir para você. Pode vir para todos nós. Depende apenas de quem é conveniente para o momento. No final do dia, você nunca saberá quando. Até que seja tarde demais.